A chuva fina da madrugada havia cessado, deixando pequenas gotas prateadas nas cercas de arame da fazenda São Bento. Benedito Carvalho caminhava pelo terreiro enlameado, suas botas pesadas marcando o ritmo de mais um dia de trabalho. Aos 52 anos, ele conhecia cada palmo daquela terra como conhecia as rugas de suas próprias mãos. Mas nesta manhã de setembro, algo estava diferente. Um ruído suave vinha do curral dos bezerros. Não o mugido habitual dos animais, mas algo que parecia uma cantiga. Benedito parou, inclinando a cabeça para escutar melhor. Entre os sons da manhã no campo, distinguiu uma voz infantil sussurrando uma canção de ninar. Seu coração disparou. Crianças? Ali? Aproximou-se devagar, pisando nas pontas dos pés, e o que viu o deixou sem ar. Uma menina pequena, magra como um passarinho, dormia profundamente entre os bezerros, que a cercavam como guardiões silenciosos. Ela segurava um boneco de pano esfarrapado e sorria em seus sonhos. Benedito ficou imóvel por longos minutos, observando aquela cena impossível. A menina não devia ter mais que 6 anos. Seus cabelos negros formavam cachos rebeldes ao redor do rosto delicado. E suas roupas, um vestidinho florido já desbotado e remendado, estavam úmidas do sereno. Como uma criança tão pequena havia chegado até ali? Sua fazenda ficava a quilômetros da cidade, isolada entre morros e canaviais. Não havia casas próximas, apenas a estrada de terra que serpenteava até a rodovia principal. Benedito sentiu o peito apertar. Há quanto tempo ela estava ali? Deveria acordá-la? E se ela se assustasse? E se fosse algum tipo de armadilha? Mas olhando para aquele rostinho inocente, para a forma como os bezerros pareciam protegê-la, todas as suas desconfianças se dissolveram. Havia algo puro e verdadeiro naquela imagem que tocava uma parte de sua alma que ele julgava morta há muito tempo. Com cuidado, abaixou-se e sussurrou suavemente: "Menina, ei, pequena." Ela se mexeu levemente, murmurando algo incompreensível. Acordou. Benedito decidiu não insistir. Saiu do curral e voltou a casa. Entrar em nada. Durante todo o dia, e cuidava dos afazeres da fazenda. Sua mente estava curiosa. Seria possível ter dormido ali à noite? E se acontecer novo? De laranja e rosa, ele não resistiu e voltou ao curral. Para sua surpresa, a menina não estava mais lá. Procurou por toda a propriedade, mas não encontrou nem rastro de sua presença. Talvez tivesse sido apenas um sonho, uma alucinação de sua mente cansada. Mas na manhã seguinte, lá estava ela novamente, dormindo no mesmo lugar, com o mesmo boneco de pano, cercada pelos mesmos bezerros carinhosos. Desta vez, Benedito esperou mais um pouco antes de se aproximar. Observou como ela se espreguiçava devagar, como abria os olhos grandes e escuros, como sorria para os animais ao redor. Então, sem vê-lo, ela se levantou, ajeitou o vestidinho e saiu caminhando pela estrada de terra, desaparecendo entre os morros. Benedito ficou ali, parado, com mais perguntas que respostas. Nos dias que se seguiram, Benedito estabeleceu uma rotina silenciosa. Acordava mais cedo, preparava-se para o dia, mas sempre dava uma passada no curral antes de começar o trabalho. A menina estava sempre lá, dormindo placidamente e sempre desaparecia ao amanhecer. Ele começou a reparar em pequenos detalhes, como ela segurava o boneco contra o peito, como murmurava palavras doces para os bezerros quando pensava que ninguém estava olhando, como seus pés pequenos estavam sempre sujos de terra. Uma manhã, decidiu segui-la à distância. Viu-a caminhando pela estrada poeirenta, parando para colher flores silvestres, conversando sozinha como fazem as crianças. Ela seguiu por quase 2 quilômetros até chegar a uma casinha de madeira, com um pequeno quintal onde galinhas ciscavam. Uma mulher jovem, de cabelos pretos como os da menina, saiu para recebê-la. Benedito observou de longe como a mulher abraçou a criança, como verificou se ela estava bem, como a levou para dentro com gestos de puro amor maternal. Então ele entendeu. A menina não estava perdida. Ela apenas escolhia dormir no curral. Benedito voltou para casa com o coração apertado. Por que uma criança escolheria dormir num curral em vez de sua própria cama? Passou o dia inquieto, incapaz de se concentrar no trabalho. À noite, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, esperaria a menina acordar e tentaria conversar com ela. Chegou ao curral quando o sol ainda era apenas uma promessa no horizonte. Lá estava ela, dormindo serenamente, mas desta vez ele notou algo diferente. Ela tremia levemente como se estivesse com frio. Sem pensar 2 vezes, Benedito voltou à casa e pegou um cobertor velho, mas limpo e quente. Voltou ao curral e com cuidado infinito cobriu a menina adormecida. Ela suspirou contentamente e se enrolou
enroscou no cobertor, um sorriso suave brincando em seus lábios. Benedito sentiu algo estranho no peito, uma ternura que não experimentava há anos. Quando ela acordou, encontrou Benedito sentado numa pedra próxima, esperando pacientemente. Os olhos dela se arregalaram de susto, mas não havia medo em seu olhar, apenas curiosidade. "Bom dia, pequena", disse ele com voz suave. "Como você se chama?" "Esperança", respondeu ela com uma voz melodiosa como o canto dos passarinhos. "Meu nome é Esperança." Benedito sorriu, sentindo que o nome combinava perfeitamente com aquela criança luminosa. Esperança, que nome bonito. Eu sou Benedito, dono desta fazenda. "Você pode me explicar por que dorme aqui no curral?" A menina brincou com as pontas do cobertor, pensativa. "Aqui é quentinho", disse finalmente. "Os bezerrinhos me fazem companhia, e eu sonho com coisas boas." Benedito inclinou-se para frente, intrigado. "Que tipo de coisas boas?" Os olhos de Esperança brilharam. "Eu sonho que tenho um papai", sussurrou, como se fosse um segredo precioso. "Um papai que me conta histórias, que me faz carinho no cabelo, que me chama de minha princesinha." E o coração de Benedito se contraiu. "E sua mamãe? Ela sabe que você vem aqui?" Esperança assentiu. "Ela trabalha muito, sabe? Limpa casas na cidade, volta tarde, sai cedo. Ela fica triste quando pensa que eu não sei, mas eu sei." A menina olhou para os bezerros com carinho. "Aqui eu posso fingir que tenho uma família grande, com muitos irmãozinhos. E às vezes, quando estou quase dormindo, eu finjo que tenho um papai também." Benedito engoliu em seco, sentindo a garganta ressecada. "E como é esse papai dos seus sonhos?" Esperança sorriu, seus olhos brilhando como estrelas. "Ele é alto e forte, tem mãos grandes e carinhosas. Ele me levanta no colo e me mostra as estrelas. Me ensina o nome de cada bichinho da fazenda. Ele tem uma voz grossa, mas quando fala comigo fica molinha como mel." Ela parou pensativa. "E sabe o que mais? Ele me chama de minha filhinha e diz que me ama mais que tudo no mundo." Benedito sentiu os olhos arderem. Havia algo na forma como ela falava, dança pura em sua voz, estava algo profundo, esperança, conversar com ela, culpada. Ela não fez nada de errado, melhor eu prometo. Finalmente, assentiu. "Está bem, mas primeiro posso dar tchau para os bezerrinhos?" Benedito sorriu. "Claro que pode." Esperança se levantou e abraçou cada bezerro, sussurrando palavras doces em seus ouvidos. "Obrigada por me esquentaram a noite toda", dizia ela. "Vocês são os melhores amigos que uma menina pode ter." Benedito observava emocionado como os animais respondiam ao carinho dela. Pareciam entender que aquela criança precisava de amor e proteção. Quando ela terminou suas despedidas, pegou a mão de Benedito com confiança. "Vamos?" A caminhada até a casa da mãe foi feita em silêncio confortável. Esperança apontava para flores, pássaros e borboletas, contando histórias sobre cada um. Benedito descobriu que ela tinha uma imaginação fértil e um coração generoso. Quando chegaram à casinha simples, a mulher jovem estava no quintal, estendendo roupas no varal. Ao ver Esperança de mãos dadas com um homem desconhecido, ela deixou a roupa cair e correu em direção a eles. "Esperança, minha filha!" Ela abraçou a menina com força. Depois olhou para Benedito com uma mistura de gratidão e preocupação. "O senhor é..." Benedito tirou o chapéu respeitosamente. "Benedito Carvalho, senhor da fazenda São Bento. Vim conversar com a senhora sobre sua filha." A mulher, que se apresentou como Rosana, convidou Benedito para entrar. A casa era pequena, mas impecavelmente limpa e organizada. Havia poucos móveis, mas cada cantinho estava arrumado com carinho. Esperança correu para um quarto minúsculo e voltou com uma boneca de pano, a mesma que Benedito a vira segurando no curral. "Esta é a amiguinha", apresentou ela. "Ela dorme comigo todas as noites." Rosana serviu café em xícaras pequenas de porcelana, provavelmente uma das poucas coisas boas que ainda possuía. "Desculpe pela demora", disse ela, notando o olhar de Benedito. "Trabalho como diarista na cidade. Saio muito cedo e volto tarde. Esperança fica sozinha algumas horas, mas ela é muito responsável." Benedito tomou um gole do café forte. "Dona Rosana, vim aqui porque sua filha tem dormido no curral da minha fazenda. Todas as noites ela aparece lá, dorme entre os bezerros e vai embora de manhã cedo." Rosana empalideceu, levando a mão ao peito. "O quê? Esperança? Isso é verdade?" A menina baixou os olhos envergonhada. "Desculpa, mamãe. Eu só queria..." Rosana se ajoelhou na frente da filha. "Queria o quê, meu amor?" Esperança começou a chorar baixinho. "Eu queria ter uma família grande, mamãe. Queria ter irmãozinhos e um papai."
As palavras saíram em soluço. Eu sei que você faz o melhor que pode. Eu sei que você me ama, mas às vezes eu me sinto tão sozinha. E lá no curral com os bezerrinhos, eu posso fingir que tenho uma família grande. Rosana abraçou a filha, suas próprias lágrimas escorrendo silenciosamente. Meu amor, por que você nunca me contou isso? Benedito sentiu o peito apertar ao ver aquela cena. Porque eu não queria te deixar mais triste ainda, mamãe. Você já trabalha tanto, já fica tão cansada. Esperança soluçou mais forte. E de noite, quando você está dormindo, eu fico acordada, imaginando como seria ter um papai. Aí eu vou para o curral e finjo que os bezerrinhos são meus irmãozinhos e que em algum lugar tem um papai que me ama também. Rosana olhou para Benedito com os olhos cheios de lágrimas. Senhor Benedito, eu não sabia. Ela nunca tinha me contado isso. Benedito se levantou, sentindo algo se partindo dentro do peito. Aquela criança, aquela menina pura e inocente, estava sofrendo de uma carência que ele conhecia bem demais. Benedito caminhou até a janela pequena, olhando para o quintal onde as galinhas ciscavam tranquilamente. Suas mãos tremiam ligeiramente e ele precisou de um momento para organizar os pensamentos. Quando se virou, encontrou Esperança e Rosana abraçadas no sofá, ambas olhando para ele com expectativa. Dona Rosana, começou ele, a voz mais rouca que o normal. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rosana assentiu, enxugando os olhos. O pai de Esperança. Benedito hesitou, mas continuou. Ele está presente na vida dela? Rosana baixou os olhos, suas mãos alisando os cabelos da filha. Esperança nunca conheceu o pai. Ele nos abandonou quando soube que eu estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos. A voz dela ficou mais fraca. Desde então, sou só eu e ela. Faço o que posso, trabalho de sol a sol, mas sei que não é suficiente. Uma criança precisa de mais do que eu posso oferecer. Esperança levantou o rostinho para a mãe. Mamãe, você é melhor, mamãe. Lágrimas. Obrigada, eu sei que posso dar. A próxima dela. Rosana, posso história aqui. Helena sempre dizia que nossa casa era grande demais para só nós dois, que faltava o rio e crianças correndo pelos quartos. Benedito parou, a voz embargada. Quando ela morreu, há 10 anos, levou consigo todos os meus sonhos de ser pai. Desde então, vivo sozinho naquela fazenda, cuidando dos animais, em propósito real, até conhecer Esperança. Anso olhava com total, como se ouvir importante. Quando vi essa menina dormir no curral, falando o papai que gostaria de ter, precisou parar, tomar conta. Algo despertou, algo Helena. O senhor está a dizer, Benedito. Dona Rosana, eu gostaria de fazer uma proposta, não uma proposta romântica, esclareceu rapidamente, vendo a expressão dela, mas uma proposta de família. Esperança se impertigou, seus olhos brilhando. Que tipo de proposta? Benedito sorriu para a menina. Minha fazenda é grande, tem muitos quartos vazios. Tem uma vida confortável, mas solitária. Vocês duas têm amor de sobra, mas passam por dificuldades financeiras. Que tal se vocês viessem morar comigo? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Rosana piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Morar? Com o senhor, Benedito assentiu. Não como empregadas, mas como família. Esperança teria os irmãozinhos que tanto quer, todos os animais da fazenda. Teria um pai que a ensinaria sobre a vida no campo, que lhe contaria histórias antes de dormir, que a chamaria de minha princesinha. Esperança soltou um gritinho de alegria, mas Rosana ainda parecia em choque. Senhor Benedito, isso é muito generoso. Não posso aceitar caridade. Benedito balançou a cabeça veementemente. Diz, não é caridade, é necessidade. Eu preciso tanto de precisam de eles te falando idade. Há 10 anos, acordo, trabalho, como, durmo, repito. Não há alegria, não há propósito, não há vida de verdade. Quando vi Esperança falando dos sonhos que tem, quando a ouvi chamar de papai em seu sono, Benedito engoliu em seco. Eu percebi que ainda posso ser útil, ainda posso fazer diferença na vida de alguém, ainda posso ser pai. Esperança saltou do sofá e correu para abraçar Benedito. Você quer mesmo ser meu papai? Benedito a pegou no colo, sentindo como se seu coração fosse explodir de emoção. Mais do que qualquer coisa no mundo, pequena. Se sua mamãe concordar, eu gostaria muito de ser seu pai. Rosana os observava, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, senhor Benedito, mal nos conhecemos. Como pode ter certeza de que isso dará certo? Benedito olhou para a Esperança em seus braços, depois para Rosana. Porque às vezes o coração reconhece o que a mente ainda não entende. Desde o primeiro dia que vi Esperança, senti algo que não sentia há anos. E hoje, conversando com vocês, tenho certeza.
Certeza. Esperança se mexeu no colo de Benedito e o olhou bem nos olhos. Você vai mesmo me ensinar sobre os bichinhos da fazenda? Benedito sorriu. Cada um deles. Vou te ensinar a ordenhar as vacas, a cuidar dos cavalos, a plantar na horta. Vou te mostrar onde nascem os pintinhos e como cuidar dos bezerros que você já ama tanto. Os olhos de Esperança brilharam como estrelas. E você vai me contar histórias antes de dormir? Todas as noites, minha princesinha. E você vai me fazer carinho no cabelo? Sempre que você quiser. Esperança se virou para a mãe. Mamãe, você ouviu? Ele disse que vai me chamar de minha princesinha. Igual nos meus sonhos. Rosana sorriu através das lágrimas. Eu ouvi, meu amor. Ela olhou para Benedito com gratidão. Senhor Benedito, eu não sei o que dizer. Isso é mais do que eu jamais sonhei para minha filha. Benedito atrisou. Precisa decidir agora. Que tal se sem passar na fazenda? Esperança já com lugar e ver-se confortável lá. Seria naquela tarde há anos. Pela primeira pós que ia sobreviver. Preparou a casa como não fazia desde a morte de Helena, limpando quartos que há anos permaneciam fechados, trocando lençóis, enchendo a geladeira com comida boa. No sábado de manhã foi buscar Rosana e Esperança. A menina correu para o curral assim que chegaram, abraçando cada bezerro como se fossem velhos amigos. Olha, mamãe, estes são meus amiguinhos, gritou ela radiante. Este aqui é o Bolinha, este é o Caramelo e esta é a Princesa. Rosana observava admirada. Como você sabe o nome de todos eles? Benedito sorriu. Eu conto para ela todas as manhãs. Esperança tem uma memória impressionante. Eles passaram o dia explorando a fazenda. Esperança mostrou à mãe cada cão que conhecia, cada animal que considerava amigo. Rosana ficou impressionada com a paixão da filha pelos animais e pela forma carinhosa como eles respondiam a ela. À noite, na mesa de jantar, Benedito observou mãe e filha compartilhando uma refeição farta em sua cozinha. Há anos aquela mesa não via tanta vida, tanto riso, tanta alegria. Depois do jantar, Esperança pediu para Benedito lhe contar uma história. Eles se sentaram na varanda, sob o céu estrelado, e Benedito começou a narrar aventuras de animais falantes e princesas corajosas. Esperança se aconchegou contra ele, sua cabecinha apoiada em seu ombro, e pela primeira vez desde que a conheceu, ela adormeceu em seus braços em vez de no curral. Rosana os observava da cadeira ao lado, o coração apertado de emoção. Ela nunca fez isso, sussurrou. Nunca adormeceu no colo de um homem. Ela sempre foi tímida com estranhos. Benedito acariciou os cabelos de Esperança com infinita ternura. Talvez seja porque não somos mais estranhos. Talvez seja porque ela sente que pode confiar em mim. Rosana o estudou no escuro. Senhor Benedito, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu. Por que está fazendo isso por nós? Não nos conhece, não nos deve nada. Benedito continuou acariciando os cabelos da menina adormecida, porque algumas pessoas chegam em nossas vidas para nos ensinar sobre amor. Esperança me ensinou que ainda posso ser pai, ainda posso fazer diferença. Vocês duas me devolveram algo que eu pensava ter perdido para sempre, a esperança. No domingo de manhã, Esperança acordou na cama de hóspedes pela primeira vez em sua vida. Correu para o quarto de Benedito e saltou em sua cama. Bom dia, papai! Disse ela, natural, como se fosse assim há anos. Benedito sentiu o peito explodir de felicidade. Bom dia, minha princesinha. Dormiu bem? Melhor do que nunca. Sonhei que éramos uma família de verdade. Benedito a abraçou forte. E não é só sonho, pequena. Se sua mamãe concordar, pode ser realidade. Desceram para o café da manhã de mãos dadas. Rosana já estava na cozinha, preparando panqueca. Espero que importem um pouco da hospitalidade. Importa um pouco como o pão e o café. Em apenas 2 dias, Esperança parecia uma criança diferente, mais confiante, mais feliz, mais completa. Depois do café, enquanto Esperança brincava no quintal, Rosana e Benedito conversaram na varanda. Senhor Benedito, começou Rosana, preciso ser honesta com o senhor. Esta oferta é mais do que eu jamais sonhei para minha filha, mas tenho medo. Benedito a incentivou a continuar. Medo de quê? Medo de que seja bom demais para ser verdade. Medo de que um dia o senhor se canse de nós, mude de ideia. Esperança já se afeiçoou tanto ao Senhor. Se algo der errado, vai partir o coração dela. Benedito entendeu perfeitamente. Dona Rosana, eu também tenho medos. Medo de não ser um bom pai. Medo de não saber cuidar de uma criança. Medo de decepcionar vocês. Ele parou, olhando para a Esperança que brincava com os pintinhos. Mas tenho uma certeza. Amo aquela menina como se fosse minha filha biológica. E isso não é algo que muda de uma hora para outra.
Rosana o observou atentamente. Como pode ter certeza disso? Benedito sorriu. Porque quando ela me chamou de papai pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma responsabilidade, um amor, uma vontade de proteger que vai além de qualquer explicação racional. Ela despertou em mim o pai que sempre quis ser, mas nunca pude. Rosana sentiu os olhos marejarem. E se eu aceitar sua proposta, como seria a nossa vida aqui? Benedito pensou cuidadosamente antes de responder. Seria uma vida simples, mas plena. Esperança teria seu próprio quarto. Poderia ir à escola na cidade. Eu faria questão de levá-la e buscá-la todos os dias. Ela teria responsabilidades adequadas à idade dela, como cuidar dos animais menores, ajudar na horta, mas também teria muito tempo para brincar, para ser criança. Ele olhou para Rosana. E você, se quisesse, poderia trabalhar na administração da fazenda. Tenho papelada, contas, fornecedores. Sempre precisei de ajuda nisso, mas nunca quis contratar estranhos. Ou se preferisse, poderia apenas cuidar da casa e da Esperança. Rosana balançou a cabeça. Não quero ser sustentada, quero contribuir, trabalhar, ser útil. Benedito sorriu. Então seria perfeito. Você cuidaria da parte administrativa, eu da parte operacional, e Esperança seria nossa prioridade. Neste momento, a menina correu até eles carregando um pintinho amarelo. Olhem, o pintinho mais pequenininho escolheu ficar comigo. Benedito e Rosana riram. Eles têm bom gosto, disse Benedito, fazendo carinho na cabeça da menina. Sabem reconhecer um coração puro. Esperança sorriu, depois ficou séria. Mamãe, nós vamos ficar aqui? De verdade? Rosana olhou para a filha, depois para Benedito e finalmente para a fazenda ao redor. Tudo ali respirava paz, amor e a possibilidade de um futuro melhor. Esperança, você gostaria de morar aqui? A menina saltitou de alegria. Mais do que qualquer coisa no mundo, mamãe. Eu teria o papai que sempre quis, os bichinhos que amo, e você não precisaria trabalhar tanto. Rosana sentiu o coração se apertar. E você, mamãe? Você gostaria de morar aqui? Benedito segurou a respiração esperando a resposta. Rosana olhou ao redor mais uma vez, vendo a felicidade radiante no rosto da filha, a esperança séria nos olhos de Benedito. Sim, disse finalmente. Sim, eu gostaria muito. Esperança gritou de alegria e correu para abraçar os dois. Nós vamos ser uma família de verdade. Benedito sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Bem-vindas à família, meninas. Rosana também chorava, mas eram lágrimas de esperança. Obrigada, sussurrou ela. Obrigada por nos dar uma chance. Benedito balançou a cabeça. Obrigado por me darem uma razão para viver de novo. A mudança aconteceu na semana seguinte. Rosana e Esperança não tinham muitas coisas, mas cada item foi recebido com carinho na nova casa. Benedito preparou o quarto de Esperança com cuidado especial, pintando as paredes de rosa claro e colocando cortinas com desenhos de bichinhos. Quando Esperança viu o quarto, correu para abraçá-lo. É o quarto mais lindo do mundo, papai. Papai, a palavra ecoou no coração de Benedito como uma sinfonia. Fico feliz que tenha gostado, minha princesinha. Rosana também ficou emocionada ao ver o quarto que Benedito preparou para ela. Senhor Benedito, não precisava de tanto capricho. Precisava sim. Vocês merecem o melhor que posso oferecer. Na primeira noite oficial como família, Benedito preparou um jantar especial. Rosana ajudou na cozinha e pela primeira vez em anos a casa estava cheia de risos e conversas animadas. Esperança insistiu em ajudar também, mesmo que sua contribuição fosse apenas arrumar os guardanapos na mesa. Papai, disse ela durante o jantar, posso dormir no meu quarto hoje, mas amanhã posso visitar os bezerrinhos no curral? Benedito sorriu. Claro, pequena, mas agora você não precisa dormir lá. Você tem seu próprio quarto, sua própria cama. Esperança assentiu, pensativa. Eu sei. Mas eu quero dizer tchau para eles direito. Explicar que agora eu tenho uma família de verdade e não preciso mais fingir. Rosana e Benedito trocaram olhares emocionados. Depois do jantar, Benedito cumpriu sua promessa e contou uma história para Esperança antes de dormir. Sentou-se na beirada da cama dela e ela se aconchegou contra ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Era uma vez uma pequena princesa que dormia com os animais da floresta. Começou ele. Até que um dia, um rei solitário descobriu que ela era exatamente a filha que seu coração procurava. Esperança sorriu sonolenta. E eles viveram felizes para sempre.
para sempre e um dia a mais, prometeu Benedito beijando sua testa. Os primeiros meses foram de adaptação, mas uma adaptação doce e natural. Esperança florescia a cada dia, tornando-se mais confiante, mais falante, mais carinhosa. Ela seguia Benedito pelos campos, aprendendo sobre cada planta, cada animal, cada segredo da vida rural. Papai, por que as vacas gostam mais de capim da manhã? Perguntava ela, sempre curiosa. Benedito explicava pacientemente, maravilhado com a inteligência da menina. Rosana assumiu a administração da fazenda com eficiência impressionante. Organizou os papéis, renegociou contratos, modernizou sistemas. Você tem um talento natural para isso, elogiou Benedito. Nunca tive tanto controle sobre os negócios. À noite, os três se reuniam na sala. Esperança brincava no tapete enquanto Rosana e Benedito conversavam Eram conversas sobre o trabalho, sobre a escola de Esperança, sobre planos para a fazenda. Mas havia uma paz, uma sensação de que nem os três havia experimentado antes. Uma noite, Esperança adormeceu no sofá entre eles dois. Benedito a pegou no colo para levá-la ao quarto e ela murmurou sonolenta: "Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Eu amo vocês." Foi a primeira vez que ela os chamou de papai e mamãe na mesma frase, como uma família de verdade. O primeiro dia dos pais que passaram juntos foi emocionante. Esperança havia preparado um desenho na escola, uma família de 3 pessoas numa fazenda, rodeada de animais. "Este é você, papai", apontou ela, mostrando um homem alto de chapéu. "Esta sou eu, e esta é a mamãe. E olha todos os nossos bichinhos." Benedito segurou o desenho com mãos trêmulas. "É o presente mais lindo que já recebi na vida, minha princesinha." Naquela noite, depois que Esperança foi dormir, Rosana e Benedito conversaram na varanda. "Obrigada", disse ela suavemente. "Por quê?" Por ser exatamente o pai que ela precisava. Por amá-la como se fosse sua filha de sangue. Benedito olhou para as estrelas. "Rosana, posso confessar uma coisa? Às vezes esqueço que ela não é minha filha biológica. O amor que sinto por ela é tão real, tão profundo, que parece que ela sempre fez parte de mim." Rosana sorriu. "Ela fala a mesma coisa sobre você. Ontem me disse que não lembra como era a vida antes de você." Eles ficaram em silêncio confortável, ouvindo os sons da noite no campo. "Benedito", disse Rosana finalmente, "você alguma vez se arrepende da decisão que tomou?" Ele a olhou surpreso. "Jamais." "E você?" "Nunca. Foi a melhor decisão da minha vida." Com o passar do tempo, Benedito percebeu que sua relação com Rosana também havia mudado. O que começou como uma parceria prática se transformou em uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e no amor compartilhado por Esperança. Eles trabalhavam bem juntos, riam das mesmas coisas, tinham objetivos similares. Uma tarde, enquanto observavam Esperança brincar no pomar, Rosana comentou: "Ela cresceu tanto desde que chegamos aqui. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente." Benedito assentiu. "Ela encontrou o que estava procurando: segurança, amor, família." "E você?" perguntou Rosana. "Você encontrou o que estava procurando?" Benedito pensou na pergunta. "Encontrei mais do que estava procurando. Encontrei uma filha, uma parceira, uma razão para acordar todos os dias com esperança." Rosana corou levemente. "Uma parceira?" Benedito percebeu o que havia dito e também corou. "Eu quis dizer uma amiga, uma pessoa em quem confio." Rosana sorriu. "Eu entendi, e você está certo. Nos tornamos uma boa equipe." Esperança correu até eles, interrompendo o momento. "Papai, mamãe, vocês querem ver o ninho que encontrei?" Os dois a seguiram, gratos pela interrupção que diminuiu a tensão do momento, mas ambos ficaram pensando na conversa. O segundo ano na fazenda trouxe mudanças sutis, mas significativas. Esperança estava mais alta, mais madura, mais segura de si. Tinha se tornado uma das melhores alunas da escola e era conhecida na cidade como a filha do seu Benedito. Ela gostava do título, carregava-o com orgulho. "Todo mundo na escola tem inveja de mim", contou ela um dia. "Por quê, pequena?" "Porque eu tenho o melhor papai do mundo e porque moro numa fazenda cheia de bichinhos." Benedito riu, mas por dentro sentiu uma satisfação imensa. Havia conseguido dar à Esperança não apenas um lar, mas também orgulho e identidade. Rosana também havia se transformado. O trabalho na fazenda a realizava de uma forma que empregos anteriores nunca fizeram. Ela tinha propósito, responsabilidade, respeito e, mais importante, tinha tempo para ser mãe de verdade. "Lembra quando eu saía de manhã cedo e voltava à
noite, disse ela para Esperança, agora posso levar você para a escola, buscar, ajudar com o dever de casa, cozinhar com você. Esperança abraçou a mãe. E agora você não fica mais triste, mamãe? Antes você chorava quando pensava que eu não estava vendo. Rosana se surpreendeu. Você sabia? Eu sempre soube, mas agora você sorri de verdade. Uma noite, Benedito foi verificar se Esperança estava dormindo e a encontrou acordada, olhando pela janela. O que foi, minha princesinha? Não consegue dormir? Ela fez espaço na cama para ele se sentar. Papai, posso fazer uma pergunta? Sempre. Você e a mamãe vão se casar? A pergunta pegou Benedito de surpresa. Por que pergunta isso, pequena? Porque na escola, as crianças que têm papai e mamãe, os pais são casados. E eu queria que vocês fossem casados também, para sermos uma família ainda mais de verdade. Benedito escolheu as palavras cuidadosamente. Esperança, você sabe que eu e sua mamãe nos conhecemos por sua causa, né? Nós nos tornamos uma família porque todos nós precisávamos uns dos outros. Eu sei. Mas vocês se gostam, não gostam? Benedito percebeu que não podia mentir para aqueles olhos inocentes. Sim, nós nos gostamos muito. Sua mamãe é uma pessoa maravilhosa. Então por que vocês não se casam? Benedito sorriu, beijando a testa da menina. Porque algumas coisas precisam acontecer no tempo certo, pequena. Agora vamos dormir. Esperança assentiu, mas Benedito saiu do quarto com a pergunta ecoando em sua mente. Nos dias que se seguiram, Benedito não conseguiu parar de pensar na pergunta de Esperança. Observava Rosana com outros olhos, notando coisas que antes passavam despercebidas, como ela cantarolava enquanto cozinhava, como seus olhos brilhavam quando ria, como era carinhosa não apenas com Esperança, mas também com ele. Durante o jantar, Esperança anunciou: amanhã é o dia das mães na escola, vou fazer uma apresentação sobre a minha mamãe. Rosana sorriu. Que tipo de apresentação? Vou contar como você é corajosa, como trabalha duro, como me ama muito, e vou contar como encontrou o melhor papai do mundo para mim. Benedito e Rosana trocaram olhares. Esperança, disse Rosana gentilmente. Você sabe que o Benedito não é tecnicamente seu pai, né? Quer dizer, ele não é seu pai biológico. Esperança franziu o senho, mas ele é meu pai de verdade. O pai do coração. E isso não é mais importante? Benedito sentiu o peito se apertar de emoção. Claro que é mais importante, minha princesinha. Então ele é meu pai de verdade, e você é minha mãe de verdade, e nós somos uma família de verdade. A lógica simples e pura da criança deixou os dois adultos sem palavras. No Dia das Mães, Benedito fez questão de acompanhar Rosana à escola para dar apresentação de Esperança. A menina subiu no palco com confiança e começou a falar sobre sua família. Minha mamãe é a pessoa mais forte que conheço, disse ela, olhando diretamente para Rosana. Ela trabalhava muito para cuidar de mim, mesmo quando era difícil. E sabe o que mais? Ela encontrou o melhor papai do mundo para mim. A plateia sorriu, tocada pela sinceridade da criança. Meu papai me ensinou que amor não tem a ver com sangue, mas com carinho. Ele me chama de princesinha, me conta histórias, cuida de mim quando estou doente. E ele ama minha mamãe também, mesmo que eles ainda não saibam disso direito. Benedito e Rosana se entreolharam, surpresos com a percepção da menina. Nós moramos numa fazenda linda, com muitos bichinhos que são como meus irmãozinhos. E todas as noites, antes de dormir, eu agradeço por ter a família mais linda do mundo. Quando Esperança terminou, não havia um olho seco na plateia. Ela correu para abraçar Benedito e Rosana, e naquele momento, eles realmente pareciam uma família perfeita. Obrigada por me darem tudo que eu sempre quis, sussurrou ela. Naquela noite, depois que Esperança foi dormir, Benedito e Rosana se sentaram na varanda como sempre faziam, mas havia algo diferente no ar, uma tensão boa, uma expectativa. A apresentação dela foi linda, comentou Rosana. Ela é uma menina especial. Puxou a mãe. Rosana sorriu. E ao pai também. Ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Rosana, disse Benedito finalmente. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em nós? Como casal, quero dizer? Rosana respirou fundo. Já. E você? Todos os dias. Eles se olharam, reconhecendo finalmente o que estava crescendo entre eles há meses. Começamos como estranhos que se uniram por uma criança, disse Rosana. Mas nos tornamos mais que isso. Benedito assentiu. Nos tornamos uma família. E famílias são construídas com amor, não apenas com conveniência. E você? Você me ama, Benedito? Ele a olhou nos olhos. Sim, Rosana, eu amo você.
Amo sua força, sua dedicação, sua bondade. Amo como você é mãe, como se tornou minha parceira, como trouxe vida para esta casa. Rosana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo. O primeiro beijo entre eles aconteceu ali mesmo, na varanda, sob as estrelas que haviam testemunhado tantas conversas e descobertas. Foi um beijo suave, cheio de ternura e promessas. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. E agora? Perguntou Rosana. Agora? Agora construímos nosso futuro juntos, como sempre fizemos, mas desta vez, sabendo que somos uma família completa em todos os sentidos. Na manhã seguinte, Esperança percebeu imediatamente que algo havia mudado. Vocês estão diferentes, observou ela durante o café da manhã. Diferentes como? Perguntou Benedito, tentando disfarçar. Vocês estão mais felizes e vocês ficam se olhando e sorrindo. Rosana e Benedito riram. Esperança, disse Rosana. Como você se sentiria se o Benedito se tornasse oficialmente seu pai? E se nós nos casássemos? Os olhos de Esperança se arregalaram. Sério? Ela saltou da cadeira e correu para abraçar os dois. É o melhor dia da minha vida. Melhor que Natal, melhor que aniversário, melhor que tudo. Então você aprova nosso casamento? Brincou Benedito. Eu aprovo muito, gritou ela, fazendo os dois rirem. Quando vai ser o casamento? Posso ser dama de honra. Posso chamar vocês de papai e mamãe na igreja. O planejamento do casamento foi uma aventura em família. Esperança queria participar de cada decisão, desde a cor das flores até o sabor do bolo. Tem que ser um casamento na fazenda, insistiu ela, para que todos os bichinhos possam ver também. Benedito e Rosana concordaram. Não queriam uma cerimônia grande, apenas algo íntimo e significativo. Vamos casar no pomar, sugeriu Rosana. Onde Esperança sempre brinca, e os bezerrinhos podem ficar de longe assistindo, acrescentou Esperança animada. Benedito procurou o cartório para tratar da documentação, queria adotar Esperança oficialmente antes do casamento, para que ela levasse seu sobrenome. Aí Esperança Carvalho, testou ela o nome. Gostei, agora vou ser realmente sua filha. Você sempre foi minha filha pequena, agora será apenas no papel também. A notícia do casamento se espalhou pela cidade pequena. Todos conheciam a história da menina que dormia no curral e do fazendeiro solitário que encontrou uma família. É uma história de cinema, comentavam na padaria. Deus escreve certo por linhas tortas, diziam na igreja. No dia da assinatura da adoção, Esperança estava radiante. Agora sou oficialmente Esperança Carvalho, anunciou ela para quem quisesse ouvir. Benedito assinou os papéis com lágrimas nos olhos. Finalmente, ela era legalmente sua filha. O dia do casamento amanheceu ensolarado e perfeito. Esperança acordou cedo, correndo pela casa em estado de euforia total. É hoje. Papai e mamãe vão se casar. Rosana estava nervosa, arrumando o cabelo pela terceira vez. E se algo der errado? Esperança a abraçou. Nada vai dar errado, mamãe. Hoje é nosso dia de felicidade. Benedito, no quarto ao lado, ajustava a gravata com mãos trêmulas. Não por nervosismo, mas por emoção. Aos 54 anos, estava se casando com a mulher que amava e adotando oficialmente a filha que sempre quis. A cerimônia foi simples e linda. O padre local, que havia batizado Esperança quando era bebê, conduziu a celebração. Os poucos convidados, vizinhos, funcionários da fazenda, professores de Esperança, se emocionaram quando os noivos trocaram votos. Prometo amar e cuidar de vocês duas para sempre, disse Benedito, olhando para Rosana e Esperança. Prometo ser a esposa e mãe que vocês merecem, respondeu Rosana. Esperança, como dama de honra, entregou as alianças com toda solenidade. Quando o padre disse, podem se beijar, ela aplaudiu mais forte que todos. Agora somos oficialmente uma família, gritou ela, fazendo todos rirem. A festa foi no quintal da fazenda, com música ao vivo e comida caseira. Esperança dançou com Benedito a valsa especial pai e filha, e ele chorou durante toda a música. Obrigada por fazer meu sonho virar realidade, sussurrou ela em seu ouvido. Obrigado por me ensinar o que é ser pai, respondeu ele. Mais tarde, quando os convidados foram embora e eles ficaram sozinhos, sentaram-se na varanda para conversar sobre o dia. Foi perfeito, suspirou Rosana, ainda de vestido de noiva. Melhor do que eu jamais imaginei. Esperança se aconchegou entre os dois. Agora podemos viver felizes para sempre, como nos contos de fadas. Benedito e Rosana riram. Claro que sim, minha princesinha.
disse ele. Mas sabe qual é o melhor dos contos de fadas? É que não precisamos de magia para viver felizes, só precisamos de amor. E nós temos amor de sobra, acrescentou Rosana. Esperança sorriu, fechando os olhos. Posso fazer um pedido? O que quiser, disse Benedito. Quero que vocês me contem essa história, nossa história, todos os anos no meu aniversário, para eu nunca esquecer como encontramos uns aos outros. E o prometemos, disseram os dois juntos. Os anos que se seguiram foram de pura felicidade. A fazenda prosperou sob a administração conjunta de Benedito e Rosana. Esperança cresceu forte e saudável, sempre rodeada de amor e carinho. Ela se tornou uma adolescente responsável, estudiosa e ainda mantinha o mesmo carinho especial pelos animais. Pai, disse ela um dia aos 15 anos, quero estudar veterinária, quero cuidar de animais como você me ensinou. Benedito sorriu, orgulhoso. Será uma veterinária excelente, minha princesinha, e quero continuar morando aqui, na fazenda. Este é meu lugar no mundo. Rosana te abraçou. Esta sempre será sua casa, não importa onde a vida te leve. Mas Esperança tinha outras novidades. E tem mais uma coisa. Vocês gostariam de ter mais filhos? Benedito e Rosana se entreolharam, surpresos. Por que pergunta isso? Quis saber Rosana. Porque eu adoraria ter irmãozinhos de verdade. E vocês ainda são jovens, podem ter mais filhos. Benedito riu. Esperança, você tem certeza de que quer dividir nossa atenção? Tenho certeza. Quero ensinar para eles o que vocês me ensinaram. Quero mostrar como é bom ter uma família de verdade. Rosana sentiu os olhos marejarem. Vamos pensar nisso com carinho, prometeu ela. 2 anos depois, Rosana deu à luz gêmeos, um menino e uma menina. Esperança, agora com 17 anos, foi a irmã mais dedicada que se pode imaginar. Este é o Gabriel, apresentou ela os bebês para os bezerros. E esta é a Helena, são meus de verdade. Benedito dando tidão, menina carente, amorosa, que agora lembro de verdade, pai. Até as que eu fazia dormindo no curral. A família estava completa. Durante as noites, quando colocavam as crianças para dormir, Benedito contava histórias para os 3 filhos. Gabriel e Helena ouviam fascinados as aventuras que o pai inventava, mas a história favorita de todos era sempre a mesma. A história de como uma menina carente que dormia num curral trouxe uma família toda junta. E eles viveram felizes para sempre? Perguntavam os pequenos. Para sempre e um dia a mais, respondia Benedito, olhando para Rosana e sorrindo. Quando Esperança completou 18 anos, fez questão de que a festa fosse na fazenda, no mesmo lugar onde tudo começou. Todos os amigos da escola vieram, curiosos para conhecer a famosa fazenda onde ela crescera. Ali é o curral onde eu dormia quando era pequena, contou ela para os amigos, apontando para o lugar. Vocês acreditam que uma vez eu dormia lá porque queria ter uma família? Os amigos riam, achando a história engraçante, mas Esperança a contava com orgulho. Era parte de história, parte de quem ela se tornou. Durante a festa, ela fez curso emocionante a quero aos pais, Benedito e Rosana, mostrarem que família é questão de sangue, mas de amor, e aos meus irmãozinhos, Gabriel e Helena, completarem nossa família. Olhou diretamente para Benedito. Pai, obrigada por ter visto uma menina carente dormindo no seu curral e ter decidido me amar. Obrigada por ter feito todos os meus sonhos virarem realidade. Benedito não conseguiu conter as lágrimas. Obrigado por ter me ensinado a ser pai, minha princesinha. Naquela noite, depois que todos foram embora, a família se reuniu na varanda como sempre faziam, mas agora eram 5. Benedito, Rosana, Esperança segurando Helena no colo e Gabriel dormindo no colo do pai. Esperança se formou em veterinária com louvor, sendo a primeira da turma. No dia da formatura, toda a família estava lá para aplaudir. Gabriel e Helena, agora com 5 anos, gritaram "Viva a irmã!" quando ela subiu no palco. Após a formatura, ela montou uma clínica veterinária na cidade, mas continuou morando na fazenda. "Este é meu lugar", dizia ela. "Aqui é onde meu coração está em paz." Certa manhã, enquanto cuidava de um bezerro machucado, Gabriel se aproximou dela. "Irmã, por que você ama tanto os bichinhos?" Esperança sorriu, lembrando-se de quando tinha a idade dele, porque um dia, quando eu era pequenininha como você, os bichinhos me deram carinho quando eu precisava. Eles me ensinaram sobre amor antes mesmo de eu encontrar vocês. Gabriel franziu o senho. "Você não sempre morou com a gente?" "Não, pequeno. Eu conheci papai quando tinha sua idade. Ele me salvou e me deu uma família." Helena se aproximou também. "Conta a história, irmã. Conta como você conheceu papai." Esperança pegou os dois no colo e começou a contar a história que já sabia de cor, a história que havia moldado suas vidas. "Era uma vez uma menina que dormia num curral.
10 anos depois, Esperança se casou com um veterinário que conheceu na faculdade. O casamento também foi na fazenda e ela fez questão de que a cerimônia fosse no mesmo lugar onde os pais se casaram. "Este lugar é mágico", dizia ela. "É onde o amor cresce e se multiplica." Benedito a levou até o altar emocionado. "Minha princesinha cresceu", sussurrou ele. "Mas sempre serei sua filha, pai. Sempre." Gabriel e Helena, agora adolescentes, foram padrinhos. Durante a festa, Esperança dançou com Benedito a mesma valsa que haviam dançado anos atrás. "Obrigada por ter me dado raízes e asa", disse ela. "Raízes para saber de onde venho, asas para voar onde quiser." Benedito chorou, como sempre fazia nos momentos importantes. "Obrigada por ter me ensinado que o amor é capaz de transformar qualquer coisa, até mesmo uma menina carente que dormia num curral." Mais tarde naquela noite, quando os recém-casados foram embora para a lua de mel, a família se reuniu na varanda. Gabriel e Helena, agora os únicos filhos em casa, se aconchegaram aos pais. "Pai", disse Gabriel, "você acha que um dia vou encontrar alguém que me ame como você ama a Esperança?" Benedito sorriu. "Tenho certeza que sim, meu filho. O amor sempre encontra um jeito." Os anos passaram como páginas de um livro feliz. Esperança teve 3 filhos que cresceram correndo pela mesma fazenda onde ela brincara. Gabriel se tornou agrônomo e assumiu parte dos negócios da família. Helena seguiu a vocação artística e se tornou professora de música. A fazenda continuou próspera, mas mais que isso, continuou sendo um lar cheio de amor. Benedito, agora com cabelos brancos e rugas de tanto sorrir, observava os netos brincando no quintal. "Vô Beni!" gritavam eles, correndo para abraçá-lo. "Conta a história da mamãe dormindo com os bezerrinhos." Era a história favorita de todos, contada e recontada em cada reunião familiar. "Era uma vez", começava Benedito, "uma menina que dormia em curral porque sonhava em ter uma família." E a cada vez que contava, ele se emocionava como se fosse a primeira. Rosana, agora com cabelos grisalhos, mas o mesmo sorriso doce, observava o marido contar a história. "Você nunca se cansa dessa história", brincava ela. "Como poderia me cansar? É a história da nossa família, do nosso amor, do nosso milagre." Esperança, agora uma mulher madura e realizada, ainda visitava o curral onde tudo começou. "Obrigada", sussurrava ela para os bezerros. "Obrigada por terem cuidado de mim quando eu mais precisava." Em uma tarde de domingo, toda a família estava reunida para o almoço tradicional. 3 gerações sentadas à mesa. Um dia havia sido só de Benedito. Esperança olhou ao redor e sorriu. "Pai, você lembra quando eu perguntei se vocês iam viver felizes para sempre?" Benedito assentiu. "Lembro, minha princesinha. Eu acho que conseguimos. Olha só nossa família. Olha só quanto amor tem nesta casa." Gabriel ergueu o copo. "Um brinde ao pai que abriu o coração para uma menina desconhecida." Helena completou. "E a mãe que encontrou a coragem de aceitar uma nova vida." Esperança finalizou. "E ao amor que transformou 3 estranhos numa família." Benedito sentiu os olhos marejarem mais uma vez. "Um brinde à pequena Esperança, que me ensinou que nunca é tarde para descobrir o amor de verdade." Naquela noite, quando todos foram embora, Benedito e Rosana caminharam até o curral. Era algo que faziam frequentemente, uma peregrinação ao lugar onde tudo começou. "Ainda consigo ver ela ali", disse Benedito, apontando para o canto onde encontrara Esperança pela primeira vez. "Aquela menina pequenininha que mudou nossas vidas para sempre." Rosana pegou sua mão. "Ela nos salvou tanto quanto nós a salvamos." Anos mais tarde, quando Benedito estava com 80 anos, ele adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para deixar a família preocupada. Esperança, agora uma veterinária respeitada, veio cuidar dele pessoalmente. "Não precisa de tanto alvoroço", resmungava ele. "Precisa sim", respondia ela, arrumando seus travesseiros. "Você cuidou de mim a vida toda. Agora é minha vez de cuidar de você." Durante a convalescença, eles passaram horas conversando na varanda. Benedito contava histórias de quando ela era pequena e Esperança relembrava momentos especiais de sua infância. "Pai, posso confessar uma coisa?" "Sempre, minha princesinha. Às vezes eu ainda sonho que estou dormindo no curral, mas agora, no sonho, você aparece para me buscar e me leva para casa." Benedito sorriu. "E eu sempre vou buscar você, pequena. Não importa onde esteja, não importa quantos anos passem."
Você sempre será minha filha, e você sempre será meu herói, o homem que me deu uma família, um nome, um futuro. Eles ficaram em silêncio, observando o movimento da fazenda, Gabriel dirigindo o trator, Helena ensinando música para os netos no quintal, Rosana cuidando da horta. Olha só o que construímos, disse Benedito, a voz embargada de emoção. Tudo isso começou com uma menina corajosa, que escolheu dormir entre bezerros, ao invés de desistir dos seus sonhos. Esperança apoiou a cabeça no ombro do pai, e com um homem de coração gigante que viu além da aparência, que enxergou uma filha onde outros veriam apenas uma criança perdida. Durante sua recuperação, Benedito fez questão de visitar o curral todos os dias. É meu lugar de gratidão, explicava ele. Foi ali que minha vida de verdade começou. Uma manhã, Esperança o encontrou conversando com os bezerros. O que está dizendo para eles, pai? Benedito sorriu. Estou agradecendo. Eles cuidaram da minha princesinha antes de eu chegar. Foram os primeiros a lhe dar carinho quando ela mais precisava. Esperança se emocionou. Você sabe que eu lembro de cada detalhe daquela época. Lembro do frio, da solidão, mas também lembro da esperança que eu sentia. Se soubesse que algo bom estava para acontecer, e estava, disse Benedito. Nós estávamos destinados a ser uma família. Só precisávamos encontrar. Durante a festa, ela fez um discurso emocionante. Pai, você sempre diz que eu mudei sua vida, mas quero que saiba que você mudou muito mais que minha vida. Você mudou o meu destino. A plateia escutava em silêncio respeitoso. Você pegou uma menina que não tinha nada além de sonhos e me deu tudo. Uma família, uma educação, uma profissão, valores, amor incondicional. Esperança olhou para os próprios filhos. E agora meus filhos têm um avô que é exemplo de bondade, generosidade e amor verdadeiro. Benedito chorava abertamente, sem se importar com quem estava vendo. Hoje eu quero fazer um anúncio, continuou Esperança. Estou grávida do quarto filho, e se for menina, vai se chamar Helena Esperança. Se for menino, Benedito Esperança, para que essa história de amor continue para sempre. A festa explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Benedito se levantou, abraçou a filha e sussurrou: obrigado por continuar me fazendo o pai mais feliz do mundo. O quarto filho de Esperança nasceu no outono, uma menina linda que recebeu o nome de Helena Esperança, como prometido. Benedito, agora bisavô, segurou a recém-nascida com mãos trêmulas de emoção. Bem-vinda à família, pequena Helena, sussurrou ele. Você nasceu numa família construída com muito amor. Esperança observava o pai com a neta, o coração transbordando. Pai, você quer contar para ela a história de como nossa família começou? Benedito sorriu, balançando suavemente a bebê. Quando você crescer um pouquinho, vou contar para você sobre uma menina corajosa chamada Esperança, que dormia num curral porque acreditava no amor, e sobre um homem solitário que encontrou sua filha do coração exatamente onde menos esperava. A pequena Helena abriu os olhinhos, como se estivesse ouvindo cada palavra. E você vai crescer sabendo que família não é sobre quem divide seu sangue, mas sobre quem divide seu coração, continuou ele. Rosana, agora avó de 7 netos, se aproximou do marido. 86 anos depois, você ainda me surpreende com sua capacidade de amar. Benedito olhou para a esposa, depois para a filha, depois para a neta em seus braços. O amor se multiplica, não se divide. Quanto mais damos, mais temos. Em uma tarde especial, Esperança levou a pequena Helena, agora com 2 anos, para conhecer o curral onde tudo começou. Aqui, minha pequena, foi onde sua vovó Esperança dormia quando era uma menina. Helena correu entre os bezerros, rindo e tentando abraçar cada um. Igual vovó fazia? Perguntou ela com sua linguagem ainda infantil. Igual vovó fazia. Ela dormia aqui porque sonhava em ter uma família grande e cheia de amor. E olha só, o sonho dela se realizou. Benedito, agora caminhando mais devagar, mas ainda acompanhando a família em todos os momentos importantes, observava a bisneta brincar. É como se o tempo fosse um círculo, comentou ele. Helena brincando no mesmo lugar onde você dormia, com a mesma alegria, a mesma pureza. Esperança sorriu, e com a mesma certeza de que é amada incondicionalmente. Naquela noite, durante o jantar em família, a pequena Helena conta a história do curral, vovô Benny. Era incrível como as crianças encantavam com aquela história, como se fosse mágica, e talvez fosse mesmo mágica. A mágica do amor que transforma vidas. Benedito começou uma vez. Era uma menina chamada Esperança, e todos, velhos aos novos, lutaram que fosse a primeira vez.
Com o passar dos anos, a fazenda se tornou um lugar de peregrinação para famílias que enfrentavam dificuldades. Esperança, inspirada pela própria história, criou um projeto social que acolhia crianças carentes durante as férias escolares. Quero que elas sintam o mesmo que eu senti, explicava ela, que existe amor, que existe esperança, que existe a possibilidade de uma vida melhor. Benedito, mesmo com seus 90 anos, fazia questão de participar do projeto. Sentava-se na varanda e contava histórias para as crianças, sempre terminando com a mesma mensagem: nunca desistam de sonhar com uma família, nunca desistam de acreditar no amor. Uma das crianças, uma menina de 6 anos chamada Luz, se aproximou dele um dia. Seu Benedito, é verdade que a esperança dormia com os bichinhos? É verdade, pequena. E o senhor não ficou bravo? Benedito sorriu. Não fiquei bravo. Fiquei emocionado, porque entendi que ela estava procurando a mesma coisa que eu, uma família para amar. A menina pensou por um momento. Eu também quero uma família para amar. Benedito a pegou no colo. E você vai ter, pequena Luz. O amor sempre encontra um jeito de chegar até nós. No 90º aniversário de Benedito, a festa reuniu mais de 100 pessoas. Ex-funcionários da fazenda, crianças que participaram do projeto social, amigos de toda uma vida e, claro, toda a família que havia crescido tanto ao longo dos anos. Esperança, agora com 62 anos, organizou uma surpresa especial. Trouxe um álbum gigante com fotos de toda a história da família, desde as primeiras imagens dela, criança na fazenda, até as mais recentes bisnetos. Esta é nossa história, pai, disse ela, mostrando cada página. A história de como o amor pode transformar tudo. Benedito folheou o álbum com lágrimas nos olhos. Em cada foto, via momentos de felicidade pura, esperança crescendo, formando, casando, tendo filhos, Gabriel e Helena construindo suas próprias famílias, netos e bisnetos enchendo a casa de alegria. Você sabe qual é a foto mais importante? Perguntou ele. Esperança balançou a cabeça. Benedito apontou para uma foto simples. Ele e Esperança no curral, ela ainda menina, ele ainda aprendendo a ser pai. Esta aqui, o momento exato em que descobrimos que éramos uma família. A festa continuou até tarde, com música, dança e muitas histórias. Mas o momento mais emocionante foi quando todos os descendentes de Esperança, filhos, netos e bisnetos, se reuniram para um grande abraço coletivo em Benedito. Na última noite, antes de Benedito partir para sempre, ele estava na varanda com toda a família ao redor. Apesar da idade avançada, sua mente permanecia lúcida e seu coração cheio de amor. Posso pedir uma coisa? Disse ele com voz suave. O que quiser, pai, respondeu Esperança, segurando sua mão. Quero que vocês prometam continuar contando nossa história para os filhos, netos, bisnetos que ainda virão. Para que eles saibam que o amor verdadeiro existe, que famílias podem nascer do coração, que nunca é tarde para recomeçar. Todos prometeram entre lágrimas, e quero que se lembrem sempre, eu era apenas um homem solitário, até uma pequena princesa dormir no meu curral e ensinar o que é ser pai. Esperança se ajoelhou ao lado da cadeira dele. Pai, obrigada por ter visto em mim uma filha quando eu era apenas uma menina perdida. Obrigada por ter me dado uma vida que eu jamais sonhei ser possível. Benedito acariciou o rosto da filha uma última vez. Obrigado por ter me escolhido, minha princesinha, por ter feito de mim o homem mais feliz e realizado do mundo. Na manhã seguinte, Benedito partiu em paz, dormindo serenamente, o mesmo sorriso tranquilo que Esperança tinha quando dormia no curral tantos anos atrás. E embora todos chorassem sua partida, todos sabiam que ele havia cumprido sua missão, transformar uma menina carente em uma mulher realizada e uma casa vazia em um lar cheio de amor que duraria para sempre.